Consultores da Construção. Eu venho aqui hoje com muito prazer receber a Norá Turquete. Ela tem uma loja em Belo Horizonte de iluminação e ela vai se apresentar melhor, mas ela é especialista na questão de projetos luminotécnicos e iluminação, porque lâmpada não é tudo igual, iluminação não é tudo igual, e para cada lugar uma iluminação. Ela vai explicar direitinho e eu espero que vocês aprendam, assim como eu aprendo todos os dias com ela. Tudo bem, Norá? Tudo bom, Ju? Que prazer ter você aqui com a sua equipe. E vocês são sempre muito bem-vindos. Obrigada, e isso é uma verdade, né? A gente sempre é muito bem-vindo aqui. Me conta um pouco da Lalux, de como é isso. A Lalux, ela tem 26 anos que ela está funcionando e nosso lema principal é fazer o melhor trabalho possível. É o que a gente quer. Nós acreditamos muito que a melhor propaganda é um cliente satisfeito, é um projeto exitoso. Esse é a melhor propaganda que uma empresa pode ter, né? Exatamente, e voltar, né? Bom, a gente sempre recorre à Lalux por conta disso. Bom, em relação à sua profissão, assim, né, de atender o cliente mesmo, tem as especificações técnicas e você é capaz de explicar tanto para o cliente final quanto para nós profissionais, né? E a ideia é que o consumidor final e o cliente que não entende nada, o Consultores vem para simplificar e desmistificar isso. Bom, então vamos começar por uma coisa simples, né? A questão do ciclo circadiano, eu acho que é importante você explicar por que essa lâmpada é tão importante, né? Por que essa iluminação é importante. Você tocou num tema muito sério que até hoje, principalmente atualmente, nós temos tido várias pesquisas no mundo inteiro a respeito dessa relação entre a iluminação e a saúde. Sim. Da vida, do ser humano, do animal, do vegetal, porque é vida. Então, sabe-se muito bem que no nosso caso, o nosso ciclo circadiano ele é altamente influenciável pela luz. Hoje nós vivemos uma fase de alta tecnologia, a gente toda hora vem falar de megapixels, né? E nós trabalhamos o dia inteiro com muita luz. Vamos falar do dia, que é o certo, a gente ter muita luz, que é inclusive a luz natural, né, abundante. Mas quando nós vamos falar de iluminação artificial, que é o caso da minha empresa, né, que a gente trabalha com iluminação artificial, a gente chega em casa, depois de um dia de trabalho, nós temos que recarregar nossa bateria. Nós temos que estar aptos para no dia seguinte produzir novamente. E para isso nós temos que descansar. E se nós temos uma luz inadequada, com temperatura de cor inadequada ou em quantidade inadequada, isso vai ser altamente nocivo para a saúde. Existem muitos estudos em várias universidades de Israel, dos Estados Unidos, Alemanha também, que comprovam que a luz errada, ela pode ocasionar doenças muito sérias, inclusive o próprio câncer de mama e de próstata está relacionado. Ótimo. Então, assim, explicando que o ciclo circadiano é a parte biológica, né? A explicação de um ciclo mesmo do dia. Começa pela manhã, termina à noite, então de manhã acorda, o sol vem e à noite termina. Então, a gente reproduz a iluminação nesse ciclo, né? Não, na realidade é o seguinte, nós temos tipo 6 horas, 7 horas da manhã, a liberação do cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, mas é o estresse produtivo também, não apenas o estresse negativo. Claro, claro. Então a gente vai produzir, vou levantar, vou produzir. Isso é o cortisol. E esse cortisol, ele vai variar durante o dia, depois do almoço ele diminui um pouquinho, depois ele sobe de novo. Mas vamos considerar que a luz do dia vai liberar o cortisol pra gente. Quando dá 6, 7 horas da noite, ele diminui e aí entra a melatonina. E a melatonina, se nós usarmos a lâmpada errada, a luz errada, a melatonina ela vai ficar mais prejudicada, baixa. Ela não vai ser liberada na quantidade adequada. Aí a gente vai comprar melatonina para tomar. além do que nós temos quando chegamos em casa, nós temos o celular, nós temos a televisão, nós temos o computador, que tem muito megapixel. Tudo isso já vai interferir de uma forma negativa na liberação do melatonina. E isso é explicar a tecnologia, né? Exato. O porquê que a tecnologia se adequa ao tipo de lâmpada e qual a cor da lâmpada, né? Que a gente sempre fala. Então existem 3 cores basicamente.
pode também sempre corrigir, que a gente está num papo, né? A amarela, a neutra e a branca. Sim. E aí, de acordo, eu quis começar com esse ciclo circadiano para entender esse ciclo e ver, porque tem uma lâmpada que vai te acender mais e outra que vai te deixar mais aconchegante. Então, você pode falar para mim sobre as temperaturas de cor? Claro. A temperatura de cor mais alta é a luz branquinha. Ela é indicada em local de trabalho, porque o sol, apesar de uma coisa super interessante, se você vai numa escola infantil, manda a criança desenhar o sol, ela vai desenhar amarelo, mas o sol não é amarelo, o sol é muito branco. Sim. Tá? Então esse 5.000 é uma luz muito branca, que ela é como se fosse a luz do dia, a luz natural. Então ela vai acelerar a produção do cortisol. Então, se eu colocar essa luz branca na minha casa, à noite, na minha sala, no meu quarto, eu vou o quê? Interromper alerta, né? minha melatonina, vou interromper e o cortisol vai ficar assim, tem que ir embora, mas então vai dar um problema, vários problemas de saúde, como eu vinha falado, insônia também, depressão, porque todo tem as suas intercorrências. Lógico. Né? Agora, a luz neutra é uma luz que ela não é nem branquinha e nem amarela. A amarela já é aquela luz, digamos, que a gente chama amarela, de 2.700 ou 3.000 K, que tecnicamente é o correto, Sim. Né, de eu falar para o pessoal. Então, essa luz amarela, ela é como se fosse a luz da vela, vamos dizer assim. É a luz da noite, da luz artificial, aquela que vai nos proporcionar conforto ambiental. Porque a branca vai fazer de conta que eu estou num dia comum, assim, meio-dia. Né? A morna pode até ser, em alguns casos, porque ela, por ter um pouco mais de branco do que a amarela, ela vai também ajudar para que eu possa desenvolver alguma atividade. Então, por exemplo, uma cozinha, que eu tenho que arrumar as coisas, lavar e cozinhar e tal, preparar. Então, pode ser que a morna seja até interessante. A morna é a neutra, né, que a gente chama. Exatamente, isso. que é 4.000 K. Isso, e é essa que a gente usa nos ambientes em geral para não errar, aquela coisa assim. Não erra, mas se você quiser pôr no seu quarto, na sala, eu não colocaria a morna, eu colocaria 3.000. Mas aí acerta, né? Aí acerta, certinho, exatamente. E aí na questão dos ambiente de trabalho, a questão dos frigoríficos, ou se não numa cozinha industrial. Não, aí pode usar a branca. Sim. Agora, muito mais importante até do que a temperatura Isso. de cor, ou tão, muito mais, desculpa. Ou tão importante quanto? É o IRC, Sim. que é o Índice de Reprodução de Cores. E além do IRC, o RA, que é a quantidade de vermelhos que também a gente vai ter com aquela lâmpada. Isso é muito importante, nós temos que tomar muito cuidado, porque isso que vai dar qualidade na iluminação. Eu vou ter uma luz melhor ou uma luz pior. Então fique atento, porque na verdade qualquer lâmpada não é igual, né? As lâmpadas não são iguais. Por que tem a tecnologia aplicada? Por quê? O IRC, você vai conferir lá na tabelinha da lâmpada e tudo, ver qual que é o IRC, como que é colocado isso, e a questão do RA é uma questão da tecnologia, né, Nora? É um avanço a mais, né? É um plus que a gente tem, porque tem peças com 3.000 K, ótimas para pôr em casa, com IRC excelente acima de, muito bom acima de 80%, né? Mas tem o RA não tão bom. Então aquela peça, aquela lâmpada que tem o IRC acima de 80, digamos até 90, 90 e tantos, que já existe, que são ótimas. São ótimas lá, excelentes. Elas têm, as que têm maior IRC geralmente têm um RA mais alto. Isso é muito bom. Entendi. Então, você pega a sua lâmpada na especificação, vai ver lá qual que é a temperatura de cor, que é medida em kelvins, então é o K. É o K. Então, 3.000 K, 6.000 K, né? Vai olhar com a temperatura de cor. Tem a questão do IRC, que você vai ver quanto mais alto, mais tecnológico, melhor. Seja a luz branca ou luz amarela, o IRC é fundamental. E tem a questão do RA, que é a questão de quanto mais tecnologia ainda aplicada, que tende até um espectro mais no vermelho. Mais amplo. Ele abre mais. Inclusive, é claro que isso está associado também à relação de custo-benefício. Claro. Uma peça que tenha um IRC muito bom com um RA muito bom, ela costuma ser um pouco mais cara do que uma lâmpada ou uma peça que não seja com essa característica. Com certeza. Ótimo. E aí,
nisso tudo que a gente falou, tem essa questão, né, do custo-benefício. E aí nós vamos também, isso a gente falou de lâmpada, a gente tem as luminárias. Luminária de embutir, luminária de sobrepor e as arandelas, né, que são de parede, e as de pé ou de mesa, que são tipo abajur, que a gente chama, ou luminária. Explica um pouco pra gente o que é uma luminária de sobrepor, uma de embutir, quais as vantagens e desvantagens. Uma luminária de embutir, ela está, como o próprio nome já diz, embutida num forro, que pode ser madeira, pode ser gesso, pode ser PVC, geralmente é gesso. Sim. Né? Então, ela é cortada no gesso, a medida dela, e ela é encaixada ali. Tá. A vantagem é que é o seguinte, a gente pode mudar de opinião, de repente a gente quer flexibilizar alguma coisa, mudar o layout. É muito simples, chama um gesseiro, tampa aquilo ali e abre em outro lugar. Ok. Né? Então, dá um monte de opções pra gente. A gente pode se dar ao luxo de cada 10 anos mudar a iluminação das coisas aí, sem grandes problemas. Né? Agora, de sobrepor, ela vai num gesso, num teto que não tenha forro. Ela pode até ir no gesso, o gesso aguenta uma peça de sobrepor. Já uma laje, por exemplo, de concreto, já não pode embutir. Isso. Então, o que eu ponho no gesso, eu ponho qualquer coisa no gesso. Na laje, não. Na laje, eu ponho somente de sobrepor. Existe sobrepor também no forro de madeira, né? Sim, no forro de PVC exato. e tal. O forro, tanto madeira, PVC ou gesso, é uma coisa só. Você pode pôr qualquer coisa. Embutido ou sobrepor. Sim. Mas numa laje, por exemplo, né, no concreto, você não consegue colocar embutido. Isso. Até fez-se isso vários anos, logo naquela época, depois do Niemeyer, que eles cortavam na laje e colocavam a peça de embutido. Sim. Resultado, hoje, tantos anos depois, a gente vê muita gente que nos procura por esse motivo. Está caindo, porque ela não fixa ali muito tempo, né? Está caindo, está feio. Então, aí tem que ser feito um trabalho ali. E o trabalho correto, né, Nora, nos possibilita a manutenabilidade melhor da edificação e da construção. Porque a gente tem essa questão de a praticidade de trocar. Uma coisa também que diferencia uma peça da outra, e a gente tem que ficar bem ligada, é como que troca essa lâmpada, né? Porque tem umas peças muito complexas dessa troca. Inclusive hoje uma coisa que acontece muito são as peças que já chegam com LED incorporado. Então, as pessoas no primeiro momento ficam assim, como é que faz? E quando queimar? Joga tudo fora? Sim, troca tudo. Sim. Mas não é um problema, porque a gente tem que se adaptar a uma nova visão da coisa. Né? Antigamente a gente trocava lâmpada, a gente chama isso hoje de retrofit. Quando você tira uma lâmpada tradicional e põe uma lâmpada com tecnologia LED. Avançada, né? É o retrofit. Sim. Mas quando você usa uma peça que ela já é com LED incorporado, se queimar, você vai ter que trocar tudo. Só que o LED de qualidade, ele tem 25 mil horas de utilização. Sim. Aí você vai fazer a conta, quantas horas por dia mais ou menos ela fica acesa, tudo isso vai depender, né? E você vai conseguir. E a questão desse LED incorporado é o famoso painel de LED que a gente chama aí, né? Que as pessoas conversam. Você estava até me perguntando, eu não respondi. As arandelas hoje vêm com LED incorporado. Ótimo. Os pendentes, os lustres pendentes, vêm com LED incorporado. Então hoje praticamente tudo está vindo com LED incorporado. As peças que a gente coloca no piso para iluminar jardim, são com LED incorporado. E o LED é uma tecnologia tão avançada que ele aguenta 25 mil horas quando ele é de qualidade. Muito legal. Isso, chuva, sol e etc, né? Tudo, até neve. Porque tem a peça específica para isso, né? E com um detalhe, né? A gente tem que pensar que manutenção é um dos itens mais caros em qualquer empreendimento. Sim. Está provado. Manutenção é caro, porque você precisa de pessoal especializado, você precisa de comprar material. Então, se você for somando isso, é muito melhor você, no primeiro momento, investir numa coisa que não vai dar manutenção, e grande tempo, você vai ficar com aquilo funcionando, sem ter que preocupar com a manutenção. Isso. Além dessa tecnologia toda, vamos falar assim para a nossa chave, né, de ouro, assim, é pensar aonde que a gente está iluminando, né, Nora? Então, assim, se eu tenho um quarto, se eu tenho uma sala, tá bom, falamos da temperatura de cor, falamos de RC, de RA. Agora a gente vai falar da capacidade lumínica, assim, do ambiente, né? Mas, Ju, eu acho que mais importante que a capacidade de iluminação, da quantidade de lumens, porque até alguns anos atrás a gente tinha uma tabela que no quarto tinha que ter 300 lux, na sala 150 no escritório lux. tanto.
Hoje a gente só usa isso, só se calcula a quantidade de luz no ambiente, o pacote luminotécnico daquele ambiente, a gente só vai calcular isso em áreas de atividade, de trabalho. Isso. Então, se é uma sala de estar ou um quarto, não se calcula. A cozinha, a gente tem uma média, assim, que a gente que trabalha com iluminação, nós temos uma base para a gente imaginar pela área e pelos tons que tem naquela cozinha, a gente pode até calcular. Sim. Mas quartos, salas, gourmets, home theater, essas coisas, a gente não calcula mais. Agora, mais do que há muito tempo atrás, né, a gente tem uma visão muito definida. Iluminação é momento. É qualidade, né? Cada lugar é um momento do quarto, Cênico, é um momento, né? Da sala, é o momento do home, ou do gourmet, ou do paisagismo. Então, não se calcula, a gente tem que ter aquela sensibilidade de entender aquele momento para criar conforto e criar um ambiente delicioso para aquela pessoa usufruir daquilo. Porque a gente está falando de luz artificial. Sim. Então, a gente vai acender isso à noite. É à noite que vai ser utilizado. Espera-se, né? A menos que seja um escritório, aí é diferente, tem que ser calculado. Aí um bloco cirúrgico, a parte comercial, um consultório, Uhum. Exatamente. Todo lugar de atividade, né, a gente tem que calcular e tem que ter a lâmpada certa. Ok. Tá? É fundamental e até a luminária, né? Porque é blindado ou não, você pode num bloco cirúrgico, pode pôr coisa aberta, não pode, né? Não pode, então a gente tem normas a seguir. Exatamente. E a questão da manutenção também é norma, né? A gente tem a 15575, que é a parte da NBR de desempenho, que vem com todas as normas linkadas. Exato. E a questão da manutenção, tanto da edificação quanto para o usuário. Exato. E que a gente tem edificação como se fosse um carro, né? Ele tem hora de trocar isso, hora de trocar aquilo, revisão, porque as pessoas acham que é ad eterno. Não é. Não é. Né? A gente tem as paradas e os pit stops corretos. Assim. Uma coisa é certa. Procura criar soluções na sua vida. Com a iluminação, é uma das formas que você pode criar uma solução e não um problema para você. Isso. Então, procure sempre um profissional especializado, Exatamente. Uma pessoa que tenha conhecimento, que possa te dar essa consultoria. Então, eu como arquiteta, por exemplo, eu falo até com meus colegas e tal, se eu tiver que fazer um projeto para minha casa, eu vou procurar ajuda. É isso aí mesmo. Né? Porque ela é arquiteta, eu sou arquiteta, mas eu não estou a par dos processos construtivos atuais, eu não sei o que está fazendo, o que estão acontecendo as coisas que estão acontecendo nessa área. Agora, se é com iluminação, eu tenho obrigação de saber. Então, por isso que a gente tem um somatório, né? Eu entendo um pouco mais de luz, você entende de processo construtivo, a gente então vai um parceirando com o outro. E é isso mesmo que a gente quer trazer, assim, estou super grata, a Norá me dá aulas e aulas, então essa eu quis mostrar para vocês, se é uma verdade. E entra em contato, e ela é realmente uma pessoa muito aberta a ensinar e falar coisas novas, então obrigada mesmo. Eu sou aberta a ensinar porque eu dei aula há 15 anos, né? Mas então, você nasceu para isso, porque você explica super bem. Eu adorei, foi super bom. Obrigada pelo papo. Eu que agradeço a você, né? Agradeço a todos que estão tendo disposição de me escutar e me dar um pouco do seu tempo, que é precioso. Estamos aqui às ordens. Obrigada, Norá. Gente, ficamos aí com mais um Consultores da Construção, hoje falando muito de iluminação com quem realmente conhece. Um beijo.